Deu, estamos gravando, então podemos começar. Antes de mais nada, agradecer muito a presença do Gustavo Gonzalez, do Fernando Gaudi, do Cristiano Costa e do Manuel Trindade. É realmente uma alegria contar com a presença de vocês e uma grande honra. A gente sabe que não é fácil, ainda mais perto do almoço, numa quinta-feira, já quase final de semana, para falar sobre mercado de capitais, que é um tema que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente não costuma ouvir tanto. Então, realmente fica o nosso grande agradecimento. Sem mais delongas, já vou fazer breves apresentações dos quatro e passo a palavra para o professor Manuel para fazer as honras em nome da casa. Então, nosso primeiro convidado, o professor Gustavo Machado Gonzalez, é diretor da Comissão de Valores Imobiliários, da CVM, advogado, doutorando em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito pela Columbia Law School, em Nova York, MBA em Finanças pelo IBMEC Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela PUC Rio de Janeiro e membro do New York Bar. Professor Fernando Caio Gauge é bacharel e doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP, com pós-doutorado pela Universidade do Arkansas. Também possui especialização em empreendedorismo pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e é formado no curso de Operador de Mercado Financeiro pela FIA. É professor titular na FUCAP Business School, onde também atua como diretor financeiro. Sócio fundador da Alfamar Investimentos e comentarista da rádio CBN Vitória. Foi membro do Comitê de Auditoria do Banestes e participa como membro do Conselho Superior da Câmara Sindes/Findes de Conciliação, Mediação e Arbitragem, além de ser editor adjunto da Brazilian Business Review e membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Tem atuado também como parecerista e como consultor para diversas empresas brasileiras e estrangeiras. Professor Cristiano Machado Costa, professor da casa, professor da Unicinos, professor, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado pela FGV, doutorado pela University of Pennsylvania, vinculou-se ao Unicinos em 2014, onde atualmente é professor adjunto, dedicando-se a projetos de pesquisa e ao ensino em nível de graduação, onde eu sou suspeito para falar, pois foi meu professor de microeconomia e também pós-graduação, em cursos da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos. Nas áreas de Ciências Contábeis e Finanças também é professor. Atualmente, coordenador do MBA em Controladoria e Finanças e também integra o corpo docente do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos. O pesquisador é líder do grupo de pesquisa em Contabilidade e Regulação dos Negócios da Unicinos e integrante do grupo de pesquisa Critérios de Sustentabilidade Econômico-Financeira e de Boa Governança Corporativa para Avanços na Evolução de Eletricidade da FGV. Seus principais tópicos de pesquisa são finanças corporativas, governança corporativa, métodos quantitativos aplicados à contabilidade e ao direito. Como pesquisador, possui artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, tais como Journal of Business Finance and Accounting, Journal of Management and Governance, International Finance and Brazilian Business Review. Atualmente também é diretor de investimento e finanças da Reference Negócios e membro do Conselho Fiscal da Marco Polo S.A., do Conselho de Administração da Banrisul Cartões e do Conselho Deliberativo do Grêmio. Então, aos gremistas também depois podem tirar dúvidas com o Cristiano, que é um expert nas finanças tricolores. Por fim, mas não menos importante, o professor Manuel Trindade, também foi meu professor de graduação, advogado, economista, pós-doutorando pela Universidade de Lisboa, doutor e mestre pela URGS, especialista em processo civil também pela URGS, professor permanente do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, coordenador do LLM e também da pós-graduação em Contratos e Responsabilidade Civil da Unicinos. E, além de tudo isso, também é vice-presidente da Comissão Especial em Energia, Mercado de Capitais e Infraestrutura do OAB-RS e sócio fundador do Norbert Trindade Advogados. Pessoal, como vocês viram, até me atrapalhei em alguns momentos, poderíamos ficar a manhã toda lendo currículos dessas quatro feras aqui. Imaginem que esses são os mini currículos, então realmente o currículo completo precisaríamos marcar outra live para continuar. Isso só atesta a qualidade e realmente reforço justamente com base em tudo isso o agradecimento. Sem mais delongas, passo a palavra para o professor Manuel, fiquem à vontade e mais uma vez muito obrigado. Bom, Antônio, muito obrigado, um bom dia a todos. Na realidade, o Antônio me passa a palavra, mas é somente para fazer um agradecimento inicial, não é? Mas esse agradecimento que eu faço não só aos professores aqui presentes, mas ao próprio Antônio, que é o grande responsável pela organização desse evento. Tá? Nós já estamos concebendo ele já há diversos meses, né, Antônio?
talvez até mais de um ano, mas toda a execução dele se deve ao Antônio, que brilhantemente, né, de forma muito diligente, fez toda a organização. Então, Antônio, meus parabéns, né, com muito êxito, sucesso aqui, conseguiste realizar e executar o evento. Também aí peço vênia ao professor Cristiano, né, para que possamos falar em nome da instituição, né, e mesmo do nosso mestrado, que aqui tem a anuência do nosso coordenador, o professor Wilson Engelmann, agradecer ao doutor Gustavo Gonzalez, não é, a sua participação, sabemos o quão é disputado a sua agenda, né, então poder aqui contribuir com o estudo acadêmico dentro da nossa universidade, ainda que por meios virtuais, muito nos honra, meu caro. Então, muito obrigado. Né? É uma satisfação muito grande lhe receber. Da mesma forma, doutor Fernando, né? Agradecemos penhoradamente, sabemos da atividade profissional também tão intensa, é uma verdadeira alegria e privilégio contar com a tua presença neste evento, tá? E, obviamente, o meu querido e admirado colega, professor Cristiano, né, dentre todos os colegas, sem dúvida alguma, está entre os que eu mais admiro pela competência, pela seriedade. Então, isso aqui eu digo com toda a franqueza, tá, meu cara? É muito legal a gente estar podendo aqui participar e promover esse evento em conjunto. Dizendo isso, eu gostaria, né, cumprimentando a todos aqueles que nos assistem, né, já estamos quase aqui já estamos com 50 aqui pessoas, né, alunos e colegas nos assistindo, agradeço a presença de todos, e como estava dizendo aqui aos colegas, antes de abrirmos a sala a todos, não é? Que hoje, na realidade, é um pontapé inicial, né, e tem um marco muito importante, onde começamos a executar uma ideia que já está sendo gestada há bastante tempo, não é? De desenvolver no âmbito da Unicinos, né? E mais só do que Unicinos, mais do que isso, no Rio Grande do Sul, um núcleo de excelência em discussões atinentes ao sistema financeiro e mercado financeiro, junto no âmbito do mercado de capitais. Não é? E essa pretensão, então, que parece um pouco grande, né? Porque nós observamos que o nosso Estado não pode ficar para trás destes processos, dessas discussões, não é? Que normalmente fica, né? Fica mais centralizado tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, mas nós vamos buscar, da mesma forma, trazer este conhecimento aqui para o Sul. Tá? E não só do ponto de vista teórico, mas sobretudo aplicado. Então, aliando o conhecimento dogmático, mas também profissionais que atuam na área, e aqui, então, formar massa crítica de excelência. É essa a nossa pretensão, bastante grande, mas temos a convicção que iremos conseguir. E isso se traduz nesse primeiro evento aqui de tamanha qualidade dos integrantes, né? Excetuando a mim, todos os demais aqui expoentes nesse segmento, tá? Então agradecemos a todos vocês, já fica o convite não só para participarem como professores dos nossos cursos, mas para este núcleo de excelência que nós damos o pontapé inicial hoje e convidamos a todos aqueles que nos assistem que também venham a participar desse grupo de pesquisa, de estudos e de diálogo, né? Entre aí também não só a teoria e prática, mas também não só voltado ao direito, mas também a economia, a administração e a contabilidade, né? Um grupo verdadeiramente transdisciplinar, multidisciplinar e não só teórico-acadêmico, mas também aplicado, como deve ser o estudo dessas matérias, que somente se justifica quando tem algum eco na realidade, no nosso dia a dia, junto aos mercados. Então, meus caros, muito obrigado. Conforme já havíamos, então, definido a ordem dos trabalhos, a iniciar pelo doutor Gustavo Gonzalez, né? Mais uma vez, aqui faço o registro da honra que é da nossa instituição, né? E eu falo por mim, falo pelo Antônio,
o evento, que na realidade receber hoje aqui, ainda que virtualmente, né? Registrando e reiterando o convite para que venha presencialmente, onde vamos poder comer um belo e verdadeiro churrasco gaúcho. Meu caro, seja muito bem-vindo, a palavra é tua, né? E tens aí a presidência agora dos trabalhos, tá? Muito obrigado, bom dia a todos, prazer, um privilégio é meu de poder participar desse evento. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Escola de Direito da Unicinos e aos organizadores, a Manuel Gustavo e ao Antônio, pelo convite. Realmente fiquei muito satisfeito com o convite. Também cumprimentar meus colegas de mesa virtual, enquanto, né, acho que por hora que podemos fazer essas mesas virtuais, mas cumprimentar Cristiano e Fernando. E começar, a gente vai estar falando um pouco aqui hoje sobre disclosure, e eu vou começar com o meu disclosure de praxe, que é as opiniões que eu vou expor hoje aqui são minhas e não necessariamente refletem o posicionamento oficial da CVM. Eu queria, antes em primeiro lugar, parabenizar Antônio e Manuel pela escolha do tema, que me parece ter uma dupla qualidade. Acho que ele, por um lado, ele é atemporal, né? Se trata de uma questão central na regulação do mercado de capitais e, ao mesmo tempo, ele é muito atual, tendo visto algumas discussões que surgiram, ou talvez seja mais preciso dizer, que se fizeram mais notadas recentemente. Eu organizei minha fala basicamente em dois grandes movimentos. Tá? Primeiramente, minha ideia é fazer algumas considerações de cunho mais geral sobre esse papel central que a informação desempenha na regulação do mercado de capitais e que confirma esse caráter estrutural do assunto a que eu me referi anteriormente. Nesse momento, meu principal objetivo vai ser explicar rapidamente o funcionamento do sempre mencionado, mas muitas vezes pouco compreendido, princípio do Full and Fair Disclosure. E eu quero, em especial, demonstrar que o regime existente ele persegue uma simetria qualificada, ou seja, uma simetria que não é verdadeiramente completa, mas que se limita ao plano das informações relevantes, que, consequentemente, existe uma situação de assimetria informacional no mercado de capitais, que não só ela é natural, mas ela também é reconhecida e bem tolerada pela regulação, ou ao menos pela regulação quando bem aplicada. E no segundo momento, que eu disse que seria meu segundo movimento, é algo menor, mas é trazer essa discussão geral para um episódio mais específico e falar um pouquinho sobre as reuniões privadas entre companhias e participantes do mercado, que é um assunto que, no fundo, não é novo, mas se colocou de novo com bastante intensidade. Bem, como eu disse, a informação ela é o principal bem jurídico tutelado pela regulação do mercado de capitais. E para entender essa afirmação, acho que é importante a gente voltar rapidamente 90 anos no tempo, né, nas discussões que foram travadas na Inglaterra e logo depois nos Estados Unidos, e vamos fazer referência especial aqui a essas discussões nos Estados Unidos, que são as sempre referidas, sobre qual seria o modelo regulatório adequado do mercado de capitais. Não sei se todos sabem, mas no início da década de 30, nos Estados Unidos, se começa a discutir a edição de uma lei federal do mercado de capitais. Até então era matéria exclusivamente de mercado de capitais, e a gente estava ali no governo Roosevelt, né, no movimento de New Deal, do federal, né, da federação, entrando em matérias que até então eram de competência exclusiva dos estados, e naquele momento é muito interessante notar as discussões do Congresso norte-americano, porque ali você tinha representantes de duas teorias distintas, que se contrapunham. De um lado, haviam aqueles que entendiam que cabia ao mercado de capitais, ao regulador do mercado de capitais, uma tutela um pouco mais intrusiva do que aquela que a gente tem hoje em dia, uma tutela que chegasse ao ponto de analisar o mérito das operações que se pretendia levar ao mercado, de modo a criar, de certa forma, um filtro de mérito, né? Apenas operações consideradas positivas, vantajosas, seriam levadas ao mercado. No outro extremo, haviam os defensores da
de uma regulação que, na verdade, seria uma regulação que não iria no mérito, seria uma regulação baseada, sobretudo, no princípio do Full and Fair Disclosure, uma regulação que não se substituiria ao investidor na tomada da decisão de investimento, no que investir, quanto pagar, mas que buscaria garantir, né, assegurar que os investidores tivessem acesso a informações completas para tomarem as suas decisões de investimento. É um momento que o Lewis Loss chama da batalha das filosofias, né, e quem prevalece é esse modelo baseado no Full and Fair Disclosure. É célebre a frase do Justice Brandeis, né, na época ainda não era Justice, falando, mas que a luz do sol seria o melhor dos desinfetantes, a luz elétrica seria o policial mais efetivo, né? Justamente a informação sendo levada ao público, você teria um efeito profilático. Acho que é importante, e me parece que há uma certa dificuldade, às vezes, a entender como esse princípio geral do Full and Fair Disclosure ele se concretiza, ele se torna operacionalizável. Acho que é claro que a forma de concretização, né, principal é a imposição de deveres de prestação de informação aos valores, aos emissores de valores mobiliários. Então, falando um pouco aqui da regulação brasileira atual, pensando na Instrução 480, a gente tem um rol de informações periódicas, né, que são aquelas que, como o nome indica, devem ser periodicamente prestadas, por exemplo, formulário de referência, demonstrações financeiras, e do outro lado, informações eventuais, são informações cuja obrigação não está associada ao recurso de um certo período, sim à ocorrência de determinados eventos. A hipótese por excelência é a de divulgação dos comunicados de fato relevante. E eu falo aqui de comunicados de fato relevante, mas o ponto que é muito importante para entender como o Full and Fair Disclosure funciona é entender que o conceito de informação relevante ele desempenha na regulação brasileira e na regulação europeia, de um modo geral, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, mas em nosso país ela desempenha uma tripla função. Ela é, em primeiro lugar, ela é pressuposto de um dever de informar, né? O dever de informar fato relevante que está no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei das SA e é regulamentado pela instrução CVM 358. A informação relevante ela é também o pressuposto para os ilícitos de insider trading, né? Do uso de informação privilegiada e também do repasse indevido de informação privilegiada. E por fim, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção e que é pouco compreendido, o conceito de informação relevante ele é também medida para se analisar a suficiência ou a insuficiência das divulgações realizadas ao mercado. E esse é o ponto que eu queria enfatizar aqui, o conceito de informação relevante servindo como métrica, né, como régua para se medir a suficiência de uma divulgação, ou do cumprimento de um dever de informação, para ser mais preciso. Quando se fala, a relevância, ela qualifica o princípio do Full and Fair Disclosure, revelando que, ao contrário do que se pode pensar, quando se fala em Full and Fair Disclosure, né, uma divulgação completa, não se exige uma divulgação equânime de toda a informação, mas sim de uma informação que é relevante. E essa conclusão, o princípio, e tentando fazer aqui uma ponte com as não deveria causar nenhuma estranheza. Se a assimetria não é relevante, o mercado não sofre prejuízo. Pensando aqui no célebre exemplo dos mercados de limões do Akerlof, né, e o problema da informação assimétrica, da seleção adversa, a dinâmica disfuncional que o Akerlof descreve, ela não decorre do fato de que o potencial comprador não tem acesso a todas as informações do carro, né, para falar um pouco do mercado de carros usados lá que ele usa naquele artigo seminal, mas do fato, na verdade, de o comprador não ter todas as informações sobre o carro que impactam no preço do automóvel. Ou seja, né, que impacto na avaliação de que o potencial comprador tem daquele carro usado não levariam a uma deterioração da qualidade do mercado. Acho que em reforço a esse argumento, também nessa linha de buscar uma abordagem multidisciplinar, acho que é importante fazer uma referência rápida aos estudos de economia comportamental, que estão hoje
estão em voga, né? E esses estudos eles demonstram, por meio de uma série de experimentos, que as pessoas não são capazes de processar uma quantidade infinita de informações. Ao contrário, né? A gente consegue processar uma quantidade limitada de informações. E, consequentemente, a divulgação indiscriminada de uma quantidade maciça de informações, ela não facilita a tomada de uma boa decisão. A pessoa que é soterrada de informações, muitas vezes sequer consegue filtrar ali o que ela deve analisar e o que ela não consegue analisar. Tem um estudo muito interessante do Ben Shahar e do Schneid, que é o More Than You Wanted to Know. E eles mostram, por exemplo, que nas capitais, todos que a gente, vez por outra, é obrigado a reconhecer, a dizer que leu e está de acordo quando a gente atualiza um software, por exemplo. Eles tiveram um trabalho, é interessante, uma vez de imprimir um contrato desses, acho que era o contrato do iTunes de alguns anos atrás, e eram 300 páginas. Quem é a pessoa que atualizar o seu software faz uma leitura do documento, ou fez a leitura do documento original e depois fica gerando delta view para ver o que foi alterado, né? Eu desconheço essa pessoa, e na verdade a pessoa racional não seria um uso racional do seu tempo, um bom uso do seu tempo, ler esse tipo de informação. E tem um outro estudo que eu acho que é muito interessante para quem se interessa na matéria, e trazendo mais especificamente para a regulação do mercado de capitais, que é um estudo do Troy Paredes, que era um acadêmico e foi depois diretor um commissioner da SEC, da CVM dos Estados Unidos, que é o Blinded by Light. Justamente ele brinca, faz o trocadilho com a frase do Brandeis, né? Porque o Brandeis fala que a luz do sol é o melhor desinfetante. Ele fala, tá bom, mas a luz do sol em excesso, ela cega. E é justamente essa questão do problema da sobrecarga informacional prejudicando as decisões de investimento. Então, acho que é importante perceber que o conceito de informação relevante é quem torna operacionalizável o princípio do full and fair disclosure. Ele evita tanto a escassez quanto a sobrecarga de informações. E nesses dois extremos o mercado não funciona. E é nesse ponto que eu chego ao que eu queria, né, o segundo ponto que eu queria trabalhar, mencionar aqui, que se trata das reuniões entre a companhia, reuniões reservadas entre companhias abertas e participantes do mercado. Quando a gente entende que a simetria perseguida está qualificada por esse conceito de informação relevante, a gente tem que entender que há também uma simetria tolerada, como eu já me referi. E a CVM já decidiu a companhia detalhar para analistas, gestores, investidores, informações que já foram divulgadas e mesmo responder algumas perguntas. Quem sabe como funciona o departamento de RI sabe que o departamento de RI não existe só para escrever fato relevante. Ele está ali muitas vezes para auxiliar a companhia a interagir com os seus investidores e com potenciais investidores. Então, ela esclarece dúvidas com analistas de mercado. É importante esse papel do Departamento de Relações com Investidores, criando um diálogo, explicando aos participantes do mercado coisas que eventualmente não estavam tão claras nas divulgações. E mais ainda, o colegiado da CVM já reconheceu, e aqui eu faço referência, ou talvez seja mais preciso dizer propaganda, de um voto meu, acho que de 2017, que é no processo RJ 2015-1591, que foi um caso no qual a CVM reconheceu expressamente a validade da teoria do mosaico. O que é essa teoria? É uma teoria segundo a qual, a princípio, não existe nenhuma ilicitude na transmissão de boa-fé a um profissional de mercado, quem quer que seja, de uma informação que não é relevante, ainda que aquela informação não relevante venha a ser combinada com outras informações coletadas pelo especialista em outras fontes e lhe permita ter algum tipo de edge, né, de mercado. Quer dizer, a partir da soma de uma série de pedacinhos que não são relevantes, eu produzo uma informação minha relevante, né, que me permite ter uma noção mais apurada, uma compreensão diferente sobre o preço justo do papel. É importante entender, inclusive, que o funcionamento eficiente do mercado de capitais, né, a gente ter cotações que de fato reflitam as informações acerca da companhia, pressupõe que você tenha pessoas qualificadas tendo acesso a informações, processando
as informações. E por que eu digo que esse assunto é tão atual? Porque volta e meia, pequenas variações mostram que essa assimetria tolerada não é muito bem compreendida. Alguns anos atrás, a gente tinha um exemplo célebre de um empresário que era famoso por fazer, por fazer o uso extensivo de mídias sociais. Foi minha primeira passagem na CVM. Eu lembro quando eu cheguei na CVM em 2012, para ser chefe de gabinete, o que se falava é necessário regular as mídias sociais. E o meu ponto, né, eu lembro na época, eu falava, por que se regula as mídias sociais? A gente tem que regular a informação. Se a informação é uma informação relevante, ela tem que ser divulgada da forma adequada. A gente tem que regular mídias sociais. Mas houve um certo burburinho. Eu lembro que na época eu falei, olha, tá bom, vamos falar que a gente está estudando, a gente espera o frenesi passar e, de fato, à medida que aquele caso se tornou um caso menos emblemático, ele saiu um pouco de evidência, as pessoas esqueceram. Ninguém mais fala de um modo geral. Na verdade, ninguém falava de regular a mídia social, porque recentemente a gente teve a discussão das lives. E acho que essa discussão das lives, e aqui falando da minha posição, né, pessoal, mas essa recente discussão das lives, da regulação das lives, mostra que o assunto volta, vez por outra, em razão de uma noção do princípio do fair disclosure que ela é um pouco irreal. E não sei se todo mundo sabe, basicamente era dizer que todas as lives tinham que ser públicas e todas as lives tinham que ser previamente divulgadas. Eu pessoalmente entendo que não é isso. Assim, pode ser uma boa prática eu divulgar as lives, mas eu tenho que falar sobre tudo e até dizer o que eu vou falar é algo que não tem base legal, não tem base normativa e que, de fato, em muitos casos, ela sequer beneficia o mercado. Acho que era isso, em resumo. Acho que eu consegui ficar dentro do meu tempo, agradecendo novamente ao convite, e devolvo a palavra a Manuel e ao Antônio. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Gustavo Gonzalez, excelente manifestação, não é? É muito importante, né, a gente conseguir aqui aliar a teoria à prática, né, e vendo assim, né, o conhecimento e trazendo um pouco né, destes meandros, claro que aqui de forma totalmente acadêmica, anonimizada, né, realmente é um ganho muito importante, não é? Transforma não só o ensino, a compreensão por parte dos alunos num patamar muito importante para a gente, né? Então, né, além de eu particularmente gostar tanto do tema, falasse assim de forma tão clara, né, e trazendo exemplos pragmáticos, está de parabéns, meu caro, muito bom, muito obrigado, né? Uma belíssima explanação. Se ater aí precisamente ao tempo, né? Muito obrigado. Agora, Antônio, vamos passar a palavra, eu acredito, ao Fernando, né? Conforme havíamos combinado Manuel, acho que o Cristiano vai fazer Cristiano... a exposição. Ele vai trazer alguns elementos, depois o Fernando vai aplicar alguns casos. Perfeito, perfeito. Então, caríssimo colega, professor Cristiano, tens a palavra, né? E reitero o agradecimento pela tua participação, meu amigo. Obrigado, Manuel. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao Manuel pelas gentis palavras antes aí da nossa apresentação. Muito obrigado, Manuel. Sempre um prazer estar participando aqui do evento do nosso programa, né, de mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios. Também queria agradecer ao professor Gustavo Gonzalez, que fez uma excelente explanação. Eu vou tentar buscar alguns elementos e casar com também a fala do Fernando, que virá, né? Eu tenho o privilégio de ter sido coautor do Fernando em alguns artigos científicos, então a gente trocou uma ideia antes dessa palestra aqui para poder, antes desse debate aqui, para a gente não se sobrepor aos temas, né? E por fim, gostaria de também fazer um breve disclosure, né? Que aqui eu falo como professor da Unicinos, nenhuma das minhas observações, comentários sobre qualquer tem a ver com a minha... não represento nenhuma das opiniões de qualquer outra instituição a qual eu tenha cargo, ou seja, funcionário, exceto que é um evento acadêmico que falo como professor da Unicinos. Eu combinei com o Antônio, Manuel, que eu ia compartilhar aqui um arquivo, porque eu vou fazer uso de recursos visuais aqui que eu acho que vão ser importantes para todos. Então, agradeço aí a participação
de todos os nossos mais de 50 participantes. Só peço para o Antônio me avisar se já estamos vendo em modo exibição, tela cheia. Ainda não. Ainda não em tela cheia. E agora? Agora ainda já vemos os slides, mas ainda não tela cheia, não modo apresentação. Então deixa eu compartilhar novamente, peraí. Agora foi. Agora sim. Foi? Perfeito. Ok. Perfeito. Então tá, vamos falar um pouco sobre a simetria de informação no mercado de capitais. Agradeço o convite do Antônio. Antônio foi meu aluno. Talvez ele reconheça essa imagem aqui, Antônio, eu não sei. O que está acontecendo aí? Eu não avisei, mas tem uma pergunta para ti aí. Desculpa. Não posso dar spoiler, fica à vontade. Não pode dar spoiler. Esse daí é a Lucy, né? Uma personagem do Peanuts, né? Que é o desenho do Charlie Brown aqui no Brasil, conhecido assim, né? E é um evento recorrente que acontece no desenho do Charlie Brown, é que a Lucy convida o Charlie Brown para fazer um field goal ali, né? Chutar a bola de futebol americano. E recorrentemente o Charlie Brown se vê nesse dilema, né? Se ele corre em direção à bola e chuta para fazer o grande gol da sua infância ou não. Tá? Nós vamos voltar a essa imagem porque ela ilustra muito bem o conceito de assimetria de informação, né? Então, ao final eu vou voltar nessa imagem, não esqueçam da Lucy e do Charlie Brown. Então, o que é assimetria de informação? É simplesmente o fato de que uma parte da transação possui mais conhecimento do que a outra, né? Esse é um evento clássico entre vendedor e comprador, né? Então, você vai comprar um veículo, né? Como o exemplo dado pelo professor Gustavo, né? Do clássico do Akerlof, você não sabe se aquele carro ali, você sabe quantos quilômetros ele tem, você sabe a cor, mas você não sabe precisamente se ele sofreu alguma avaria no começo, se a caixa de câmbio está indo para o buraco, né? E basicamente todas as transações que ocorrem na economia de modo geral, elas possuem algum tipo de assimetria de informação, seja na relação médico-paciente, na relação compra e venda de veículos, né? Na compra e venda de ações, né? Uma parte pode ter mais informação do que a outra. Então, a assimetria de informação é algo inexorável, presente em qualquer ambiente econômico e é papel da gente compreender o problema, né? No mercado de capitais, ela pode surgir de várias formas, né? Já mencionado aqui pelo professor Gustavo, algumas podem ser entre a transmissão de informações entre o conselho, a diretoria, ou seja, o lado de dentro da empresa e o mercado, né? Seja através dos seus proprietários compradores, seja minoritários, né? Então aqui eu estou colocando como recebedores dessa informação apenas os acionistas da empresa, mas poderiam ser qualquer outros participantes do mercado, né? Então, nós podemos ter informações que não são passadas do lado de dentro da empresa para o lado de fora. Podemos ter, dentro da própria empresa, informações que não fluem de modo perfeito. Quer dizer, o conselho de administração, por exemplo, pode não saber quais são todos os projetos que estão disponíveis para o diretor executivo, o CEO, decidir. Então, o CEO, quando ele vai até o conselho, ele pode chegar lá e apresentar uma gama de projetos disponíveis, o projeto A, B e C, e chegar para os conselheiros, olha, nossa possibilidade de investimento nos próximos 5 anos é A, B ou C. Mas ele pode omitir que existia um projeto D, né? Que, por exemplo, não fosse muito bom para a carreira dele, porque ia exigir que a companhia onerasse muito seus custos nos primeiros... Enfim, existe assimetria de informação dentro dos diferentes níveis hierárquicos da empresa, né? E por isso, muitas vezes, por exemplo, um conselho fiscal de uma empresa pode requerer documentos adicionais quando da avaliação das demonstrações financeiras antes delas irem ao mercado, seja auditoria interna, auditoria externa, controladoria, ao próprio conselho, diretoria executiva. Então, existe assimetria de informação do lado de dentro da empresa. E existe a assimetria de informação entre os proprietários da empresa, né? Especialmente entre os controladores, aqueles que têm membros que sentam no board, no conselho fiscal, que eles têm maior interação com os diretores da empresa, e os minoritários, um pequeno acionista que tem lá um papel para sua poupança, que está aprendendo aí um dos 3 milhões de investidores que hoje, em pessoa física, está na bolsa, né? Então, o minoritário, ele muitas vezes é lesado, seja por decisões de dentro que venham a buscar a beneficiar o controlador, ou simplesmente por decisões
que são conhecidas antecipadamente por controladores ou por, digamos, fundos de investimentos que possuem assento no Conselho de Administração, por exemplo, né? Então, essa linha tênue, né, que o professor Gustavo bem colocou, né, que tem origem na ideia da teoria do mosaico, né, de que os analistas podem ir montando as suas informações, ela se dá também através desses elementos, né? Então, o que a gente pode pensar? Então, a assimetria de informação existe, ela é um problema, nós podemos pensar em mecanismos de redução de assimetrias. É isso que o mercado tem feito desde a sua concepção, né? E aqui dentro do ambiente das empresas de capital aberto, né, que é o que a gente está discutindo na maior detalhamento, nós temos vários mecanismos, né? O primeiro deles é a Assembleia de Acionistas, onde os acionistas podem fazer perguntas, questionar a direção da empresa, né? Nós temos a divulgação de fatos relevantes, já mencionado aqui pelo Gustavo, que se constitui em uma pergunta muito importante que deve ser feita antes, é que, o que constitui um fato ser relevante o suficiente para ele se tornar um fato relevante, né? Então, acho que essa é uma discussão super boa, fazer uma outra live só sobre isso, né? Outro mecanismo de redução de assimetrias é o formulário de referência, quer dizer, é um documento, não sei se todos conhecem, mas um documento de cerca de 300 páginas que as empresas divulgam ao mercado anualmente, muitas vezes fazem atualizações ao longo do ano e que tem ali um conjunto de informações muito importante, falando de diversos detalhes, quanto custou a auditoria, gestão de riscos, controles internos, planos de expansão, remuneração de executivos, etc. Né? Obviamente que o principal instrumento de redução de assimetria são as demonstrações financeiras publicadas e auditadas, né? Elas ali têm uma extremamente regrada, né? Mas a gente sabe também que as notas explicativas estão lá para fazer o papel, muitas vezes, de não redução dessas assimetrias, né? Aí depois a gente entra num conjunto de órgãos, que são os órgãos internos da empresa que buscam reduzir as assimetrias, né? Os controles internos, o conselho fiscal, a auditoria interna, né? E também os órgãos de controle externo, a auditoria externa da companhia, os órgãos de regulação. E aqui eu sempre gosto de falar que a mídia, né? Hoje, por exemplo, um evento e publicar aquilo ali também é uma forma de reduzir a assimetria. Quer dizer, você publica uma matéria que tem uma informação. E daí a gente entra depois em dois ambientes que foram mencionados aqui pelo Gustavo, que são as webconferências, quer dizer, depois que as demonstrações financeiras são divulgadas, a empresa normalmente faz uma webconferência, muitas vezes com tradução simultânea para o inglês, e essas webconferências são um ponto também de perguntas, né? Então, o Gustavo mencionou bem ali, né? Quer dizer, o analista ele vai fazer pergunta, eu já participei de webconferência que o analista fez pergunta extremamente relevante, né? Que você olhando a demonstração financeira, você tinha uma percepção, quando você só escutar a pergunta, nem precisa escutar a resposta, você escutou a pergunta do analista, você já entendeu o que pode estar por trás ali, por que ele fez aquela pergunta, né? Então, eu já entendi que a webconferência tem muita informação, e daí vieram as lives, né? E especialmente nos últimos 8 meses aí, né? Que são momentos em que pessoas ligadas à companhia, CEO, CFO, eles participam junto a um conjunto de pessoas, aquilo ali é uma live, e ele conta um pouco dos planos da empresa, conta, em geral, se baseando em fatos já divulgados, mas é claro que a live ela tem um componente muito importante, que é a expressão facial, a postura, o entusiasmo da pessoa, né? Então, tudo isso contribui para a formação de preço, porque se você tem um CFO deprimido falando que a empresa está bem, é uma coisa. Se você tem um CFO empolgadíssimo, mesmo com os resultados não tão bons, você vai passar uma outra percepção no mercado, e aquilo ali é um tipo de informação, né? Não é, claro, um fato relevante, mas é uma informação que você pode absorver e juntar com outras informações para fazer a sua precificação daquele ativo e decidir se vai transacioná-lo ou não, né? Eu vou aqui me atentar a um desses elementos aqui, que é o fato relevante, desculpa, que é o formulário de referência, né? E eu vou dar 2 exemplos de como esse instrumento pode vir a reduzir assimetrias, tá? Então, o formulário de referência é um documento longuíssimo, com 300 páginas, traz vários itens, dentre eles 2 que são muito interessantes, que são as transações com partes relacionadas, onde são descritas as regras políticas, qualquer transação que a companhia tenha com controladores, subsidiários ou outras instituições que são controladas ou, de certa forma, relacionadas com a empresa. E o item de remuneração de administradores, né? Uma remuneração de executivos, ali vão estar a descrição, quanto que é a remuneração variável, a remuneração fixa, a remuneração média, a remuneração máxima, descrição do plano
de remuneração dos administradores, se tem remuneração variável, se tem remuneração plano de pensão, se tem Golden Parachute, né? Então, são dois elementos. Eu vou trazer aqui, rapidamente, usando os meus últimos 6 minutos aqui, alguns exemplos, tá? Então, esse daqui é um exemplo do que aconteceu numa terça-feira, dia 18 de agosto, né? Essa matéria é do dia 20, mas na terça-feira o cara foi lá e tweetou, o Renoir, que ele é da Pacific Investimentos, que dizendo, olha, aqui na JHSF tem um item aqui do formulário de referência que não está muito bem claro. Ele fez uma sequência de tweets. Eu sou um twitteiro, né? @CristianoMCosta, acompanho bastante coisa pelo Twitter. Eu vi esses tweets dele no dia, né? Aqui, 2 dias depois, já no dia 20, tem uma reportagem, né? No dia 19 à noite, né? O dia seguinte em que ele fez os tweets, a JHSF já fez um comunicado ao mercado, né? Informando que não, aquilo ali tem esse motivo, né? A questão, né, de uma operação de dação de pagamento de um imóvel. Ele explicou, fez um fato relevante, respondeu, né, basicamente aquilo. Então, quer dizer, o tweet, de uma forma geral, de um modo geral, ele apareceu ali como sendo um órgão externo controlando, quer dizer, botando uma responsabilidade sobre a companhia de vir a público esclarecer esse item. No dia 21, né, então aqui já é na sexta-feira, se eu não me engano, sai uma notícia no Valor sobre a empresa, dizendo com um título muito, assim, praticamente acusatório, né? Fez pagamentos a controlador que levou a irregularidades de Ernst Young. Então, assim, ele vai lá no formulário de referência, pega, né? E isso tem uma publicidade grande, né? Quando a gente olha o preço da ação, ali é 19/8, é o dia, dia após o fato relevante, você vê que a ação cai. Eu coloquei ali em cima, é o BOVA11, né, que é um ETF que busca seguir o Ibovespa, só para a gente ter uma comparação, podia ter caído o mercado todo, né? O BOVA11 não cai tanto assim, a JHSF3, que é o ativo seguinte, depois, é claro, ele volta a se recuperar, né? Mas ele tem um efeito muito grande. Quer dizer, aquela assimetria de informação era uma não assimetria, porque, em tese, toda aquela informação estava no formulário de referência. Só que quando ela sai do formulário de referência e vai para o tweet do Renoir, aquilo ali gera um buzz do mercado e as pessoas olham com maior detalhamento para aquilo. Até que no dia seguinte, dia 19, é feito um comunicado ao mercado, esclarecimento sobre adiantamentos ao acionista controlador, que é feito ali... se a gente entra no RI da JHSF, é esse aqui, né? E depois, dia 24, sobre a matéria do Valor, faz também um esclarecimento, né? Notem que depois, nos dias 25 e 28, mais acima, a própria JHSF também faz 2 comunicados ao mercado em respostas a 2 ofícios diferentes da CVM, e aquilo ali já são outros assuntos, são outros questionamentos que a CVM faz, perguntando se um fato que foi divulgado numa live do CEO, se aquilo ali é de fato um fato relevante ou não. Então, quer dizer, a CVM tem o papel como órgão regulador externo de acompanhar e fazer questionamentos a determinadas denúncias, e a empresa tem que vir a público e se responder. Se você olha comunicados ao mercado entre julho e agosto da JHSF, você vê que tem várias lives, né? Quer dizer, as lives passaram a ser um instrumento de comunicação com o mercado, né? Então, inclusive, se vocês olham lá na live bem de baixo, né? Live para Baster.com e @fora da curva. Quer dizer, provavelmente é uma live no Instagram, aquilo ali. Eu não sei se é no Twitter ou no Instagram, não acompanho o Fora da Curva. Mas, assim, fica claro que hoje a live é um instrumento de comunicação e ela certamente tem alguma influência na configuração dos preços dos ativos, né? Então, isso é um exemplo de como, a partir do formulário de referência, se deu uma disrupção aí num ativo, uma discussão, comunicados ao mercado, esclarecimentos para a CVM, em função de algo que estava lá no formulário de referência e não tinha sido discutido, né? Um outro tema que eu sei que o Fernando vai falar, então não vou me estender muito, é a Instrução Normativa 480, que traz ali todos os detalhamentos do que tem que ser divulgado no formulário de referência com relação à remuneração de executivos. Isso foi um grande imbróglio jurídico, porque isso começou em 2010, quando o IBEF entrou com uma liminar alegando o direito à intimidade dos seus executivos que não iriam remunerar. Aquilo foi até o STF, se eu não me engano, né? E foi um rolo grande, mas no início desse ano, né? Foi, enfim, acho que em última instância, não acompanhei mais o caso, mas as empresas teriam que incluir a remuneração dos executivos no formulário. Vocês perguntariam, por que eles não gostariam de divulgar a remuneração dos seus executivos, né? Bom, a gente teve uma reportagem que saiu
FGV do Rio, se eu não me engano, da EBAP, né? CEO tem remuneração 600 vezes maior que o funcionário, né? Em épocas de crise é muito difícil para uma pessoa comum ver uma manchete como essa, né? Quer dizer, tem uma discrepância muito grande entre a remuneração dos diretores, dos executivos, e a remuneração média dos funcionários das empresas, e isso é um instrumento, quer dizer, a divulgação da remuneração dos executivos é muito importante, porque ela permite comparações não só entre os executivos e os funcionários daquela empresa, mas também permite que o mercado veja o pacote de remuneração que está sendo oferecido a um determinado CEO, determinada empresa, e comparar com o pacote ou a política de remuneração de executivos que é feita na sua própria empresa. Então, não raro vão acontecer assembleias de acionistas que vão rejeitar planos de remuneração executivos aprovados pelo Comitê de Remuneração, levadas pelo Conselho de Administração e Diretoria à Assembleia de Sócios, e sendo rejeitadas, né? O caso da IMC, esse último caso aí recente, é uma questão só mais ali de remuneração em opções, mas teve voto contrário, né? Porque aquilo ali foi rejeitado, ou seja, aquilo ali não foi bem articulado entre o Conselho de Administração, imagino eu, e a diretoria, né? Não imaginaram que ia ter uma rejeição dessa forma. Né? Bom, então, eu vejo muito o formulário de referência como sendo um instrumento muito importante, né, na redução dessa assimetria. Ela é muito boa para ilustrar, né? Então, assim, de um modo geral, a assimetria sempre vai existir, ela faz parte do mercado financeiro e cabe aos órgãos reguladores e empresas buscar reduzir essa assimetria. Daí você vai se perguntar, Cristiano, por que eu teria que ter preocupação, né? Bom, porque ela tem muitas vantagens, né? Ela reduz bid-ask spread, né? Ela aumenta o volume negociado, ela torna as negociações mais claras, mais justas, né? E permite que os agentes de mercado façam uma melhor avaliação daqueles ativos, daquelas empresas, né? Mas eu pedi para vocês que não esquecessem, né, da Lucy, né? Então, o que acontece de forma recorrente no desenho do Charlie Brown? O Charlie Brown se vê diante daquela oportunidade de chutar a bola, ele quer muito chutar aquela bola, quer muito fazer o field goal, e daí ele sabe que toda vez que ele faz isso, ele corre em direção à bola, a Lucy tira a bola, ele chuta e cai de costas no chão, né? Mas, recorrentemente, ele executa isso, quer dizer, ele muitas vezes está vendo aquela informação ali e mesmo assim ele erra, né? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, muitas coisas, muitos fatos, muitas negociações ocorrem em função de assimetrias de informação, mas também existe muita informação que está disponível que não é corretamente analisado ou que é analisado de uma forma emocional, né? E é o que ocorre muito com o Charlie Brown. Ele se emociona e diz, não, agora eu tenho a grande chance, ele sabe que todas as vezes que ele corre nunca aconteceu. Então, isso também ocorre muito no mercado. Quer dizer, nós estamos aqui discutindo o tema de assimetria de informação, ela vai existir, você sabe que ela vai estar lá e você sabe que existe um risco cada vez que você compra e vende ou negocia um ativo, né? Então, é um paralelo muito interessante com esse caso, porque é um paralelo entre assimetria de informação e também traz um pouco de behavioral economics aqui, né? Que o Charlie Brown tem toda a informação, ele sabe que ela vai tirar a bola e mesmo assim ele vai lá tentar chutar. É o que muitos fazem no mercado financeiro. Imagino que muitos desses 3 milhões de CPFs eles ainda vão fazer, vão tentar muitas vezes chutar a bola e sabendo que a Lucy vai tirar, né? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Espero que tenha complementado bem aqui a discussão que o professor Gustavo trouxe. E eu espero que eu não tenha entrado muito nos tópicos do Fernando. Eu vou encerrar aqui a minha compartilhamento e agradeço ao Manuel e ao Antônio pela organização do evento. Era isso por enquanto, Manuel. Muito obrigado, professor Cristiano, excelente, né? Como são as suas aulas, né? Muito claro, muito didático, né? Mesmo para aqueles que talvez não sejam ainda familiarizados com os conceitos, né? Muito bom, além de divertida, né? Eu vi que o Antônio foi provocado como aluno, né? A se lembrar lá das aulas, né? Colocou o Antônio aí numa saia justa, mas eu posso aqui fazer o relato, professor Cristiano, que o Antônio foi meu aluno também na disciplina de análise econômica do direito, né? E ele sempre falava com muito carinho das aulas do professor Cristiano e já sabia de antemão muito dos conceitos que a gente trabalhava em análise econômica. Fora ali para não contar, eu uso esse slide na aula de microeconomia, então até é bom divulgar aqui para nossa plateia, né, que os nossos alunos, né, Antônio, de direito da Unicinos Porto Alegre, eles têm uma carga grande de economia.
porque os mecanismos de incentivo e formação de preços são fundamentais, né? E nós temos vários exemplos hoje de teses jurídicas e decisões, né, que se baseiam em princípios extremamente relacionados aos princípios da microeconomia, né? Então, é fundamental. Exatamente, muito bem lembrado, professor Cristiano, até para os colegas, o professor Gustavo, o professor Fernando. Vocês sabem, professor Cristiano, vou puxar um pouquinho a brasa para a Escola de Direito, tá? Mas tem a grande participação da Escola de Gestão e Negócios também, ela é uma grande responsável. Basta ver a nossa parceria, não é, professor Cristiano? O professor Cristiano dá aula em diversos cursos da Escola de Gestão, como na inclusive estrito sensu, e a nossa escola de Direito em Porto Alegre, a Unicinos, tem uma escola de Direito com duas graduações em Direito, né? E há uma, vamos assim dizer, quase que uma escola de Direito em Porto Alegre. E professor Gustavo, professor Fernando, vocês sabem, o nome dela é LES, né? É Escola de Direito LES Unicinos Porto Alegre. Por que LES? De Law, Economics and Society. E aí, professor Cristiano, a gente até brinca, né, que o Society aí foi por conta da que a Unicinos é jesuíta, né? Para não ficar só Law and Economics, aí né, se colocou o LES aí para ficar o selo jesuíta. Mas é justamente para dar essa noção, né? Fortemente com aí já conhecimentos desde a graduação em microeconomia, análise econômica do direito, teoria dos jogos, todos esses conhecimentos eles já têm aplicado. E eu me lembro nas aulas que eu lecionava para o Antônio de análise econômica do direito, ele já vinha com os conceitos de microeconomia muito fortes, né? Então facilitava um monte. E sempre falava com muito carinho das aulas do professor Cristiano. Então, realmente aprendeu bastante aí microeconomia. Mas sem mais delongas, passo imediatamente a palavra ao professor Fernando para a sua exposição. Muito obrigado também, registro aqui mais uma vez, pelo aceite e a participação no evento. Eu que agradeço, Manuel. Queria cumprimentar novamente aí aos colegas, Gustavo, Cristiano, o Antônio, agradecer novamente ao Unicinos pelo convite. Eu vou compartilhar aqui também uma apresentação, que eu acredito que tem alguns aspectos visuais que ajudam aí na compreensão, e vou, de alguma maneira, complementar um pouco aqui o que foi dito anteriormente, tanto pelo Gustavo quanto pelo Cristiano. Tá ok aí? Vocês estão conseguindo ver em tela inteira a apresentação? Perfeitamente, Fernando. Tá muito bom, a imagem está bem clara e está em modo apresentação. Ok. Então, vamos lá. Então, como já foi comentado, né, a simetria de informação ela gera alguns problemas clássicos que já têm sido estudados e foram muito bem comentados, tanto pelo Cristiano quanto pelo Gustavo. Né, que o primeiro problema informacional clássico é a questão da diferença de nível de informação entre os insiders das empresas, e aí a gente pode considerar os controladores e os gestores em relação a quem está fora da empresa, os agentes externos, né, e é evidente que essa assimetria ela tem que ser de alguma maneira controlada para que a transação ocorra. Isso tem sido muito estudado. Já existem vários mecanismos de redução desse tipo de assimetria, informação financeira, divulgação de fatos relevantes, enfim, todo ferramental que já foi, de alguma maneira, aí, comentado, contribui aqui para diminuir esse problema informacional clássico. O segundo tipo de problema gerado pela assimetria de informação é quando você efetivamente tem captação de recursos pelas empresas e quem está dentro da empresa, o controlador, aqui no caso brasileiro principalmente, que temos acionistas controladores na maior parte das companhias abertas, e os próprios gestores, de alguma maneira, eles têm incentivos para uma eventual expropriação. Então, a literatura mostra, por exemplo, que muitas operações de fusões e aquisições elas são feitas muito mais com objetivo de benefício próprio dos gestores, de ter poder, crescer a sua influência,
do que efetivamente para gerar valor para os acionistas, e existem vários outros problemas que aparecem, e a assimetria de informação, de alguma maneira, ela também contribui para esses problemas de agência, e aí você também tem algumas medidas existentes para reduzir esse tipo de conflito. E aí tem uma visão um pouquinho mais moderna, que eu acho que encaixa também muito bem com as falas anteriores, que é o impacto que a assimetria de informação traz para algumas fricções no mercado de capitais, e que basicamente diz respeito à diferença na capacidade de processamento e acesso à informação entre os chamados investidores sofisticados e não sofisticados, né? O que é um investidor sofisticado? O investidor sofisticado é um investidor institucional, é um fundo, é um grande investidor que tem capacidade de contratar pessoas para fazer análises, tem capacidade, igual essa figura que eu coloquei aqui, não, o cara tem capacidade de ter um terminal da Bloomberg para uma pessoa física, um investidor normal, sai um custo muito elevado. Só para a gente ter uma ideia, hoje está em torno de $2.200, algo em torno aí de R$12.400. Então, você pagar isso mensalmente só para ter acesso à informação a tempo real é difícil para o investidor, pessoa física, vamos dizer, não sofisticado, mas a partir do momento que você entra para negociar ações no mercado de capitais, você vai estar, de alguma maneira, concorrendo aí com os investidores sofisticados. Então, é evidente que existe também uma diferença importante na assimetria por conta dessa diferença na capacidade de processamento e também acesso às informações entre os investidores sofisticados e não sofisticados. Isso gera alguns problemas. A literatura, as pesquisas mostram algumas consequências desses problemas, mas também, obviamente, que existem diversos tipos de mecanismo para tentar mitigar esses problemas, né? Muito bem. Então, os mecanismos mais clássicos são justamente colocados aí pelos reguladores do mercado financeiro e de capitais, né? E também de alguma maneira são implementados pelos auditores como gatekeepers iniciais aí das informações que são geradas pelas empresas, principalmente das informações financeiras, e também de alguma maneira pelos normatizadores contábeis. Vamos lembrar que existe no mundo inteiro, e isso funciona diferente em jurisdições diferentes, normatizadores contábeis que têm, algumas vezes, poder de regulação, algumas vezes não têm esse poder de regulação, né? Normalmente são órgãos independentes, mas que eles criam normas, criam pronunciamentos contábeis para fazer com que as empresas produzam informações da maneira mais fidedigna possível, da maneira mais fiel possível, para retratar a sua realidade para os investidores. E aí, nesse meio do caminho aqui, você tem ainda os intermediários informacionais que exercem um papel muito importante para a redução de assimetria, como, por exemplo, analistas, agências de rating, a mídia especializada, como foi citado, e, de alguma maneira, eles digerem essas informações, divulgam isso para o mercado, mas aí, novamente, isso vai chegar aos investidores de maneira distinta, a depender se esse investidor é um investidor sofisticado ou não sofisticado, se ele tem toda aquela capacidade de digerir, de analisar a informação, ou se ele não tem. E esses mecanismos de redução de assimetria, do qual tanto os reguladores de mercado de capitais, aqui está a CVM no caso brasileiro, quanto os auditores e os normatizadores contábeis, e aqui a gente tem no caso brasileiro o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, temos aí os auditores que atuam e são regulados aqui pela CVM, eles também exercem um papel aí muito relevante para a redução de assimetria e possibilitar as transações. Bom, a questão sempre vai ter algum tipo de assimetria. Essa assimetria pode ser maior, essa assimetria pode ser menor, de acordo com conceitos que já vem lá desde Akerlof. Se você tiver muita assimetria extrema, você não tem negócio, então isso inviabiliza o funcionamento do mercado de capitais.
e o objetivo é sempre fazer essa redução de assimetria, mas as consequências de você ter algum nível mais alto ou mais baixo de assimetria informacional foram e ainda são objeto de estudos na literatura de economia, na literatura de finanças, na literatura de contabilidade, na literatura de direito, né? Por si só, a assimetria é um tema multidisciplinar, isso é uma coisa muito importante. Mas uma das grandes dificuldades é como é que você mede a assimetria, né? Porque, por definição, a assimetria é uma coisa que não é observável, né? Se existe uma assimetria de informação, você não consegue ver exatamente quanto de informação um agente econômico tem, quanto informação outro agente econômico possui quando está fazendo uma transação. Então, existem algumas medidas, algumas proxies que normalmente são usadas e que são importantes de serem entendidas para a gente medir a simetria. Então, talvez a mais comum, a mais difundida, a mais intuitiva seja o bid-ask spread, que é a diferença do preço de venda para o preço de compra de um determinado papel. A gente tem alguma métrica específica, então, em determinado momento você vai pegar lá o preço de venda menos o preço de compra e dividir pelo preço médio, né, para dar uma padronizada. A ideia é que quanto maior for a diferença entre o preço de compra, o que alguém está disposto a pagar e o que alguém está disposto a vender, se essa diferença é muito grande, é porque tem uma assimetria relevante em torno daquele papel, em torno daquela transação. Se alguém está disposto a pagar R$10 por uma ação e alguém está disposto a vender essa ação por R$15, ou quem está querendo comprar não tem alguma informação que quem está querendo vender tem, né? Ou quem está querendo vender tem alguma informação adicional que ainda não foi incorporada aí pelos compradores. Então, essa métrica ela é muito usada para a gente, de alguma maneira, tentar medir esse nível de assimetria. Tem outras métricas relacionadas com liquidez, como por exemplo, o que a gente chama de impacto nos preços, né? Que de alguma maneira você vai pegar aqui todos os retornos daquela ação ao longo do ano, o valor absoluto desses retornos e dividir pelo valor financeiro diário também aí ao longo do ano e pegar uma mediana disso. E essa medida também tem uma relação com a simetria. Tem uma outra métrica mais sofisticada, que é o que a gente chama de probabilidade de um trader ter sido originado por um investidor informado, né? Ou seja, a probabilidade de que aquele negócio tenha sido originado por alguém que tinha uma informação que a outra parte não tinha. Então, tem essa métrica que a gente chama PIN, e tem várias variantes dessa métrica. Então, são medidas que a literatura normalmente usa para tentar medir a simetria, né? Dado que é uma coisa que não é observável. E a gente só consegue realmente chegar a conclusões e ter opiniões um pouco mais assertivas de qual é o impacto da assimetria para o mercado, para os investidores, quais as decisões que deveriam ser tomadas do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de pronunciamentos contábeis, enfim. A gente só consegue ter uma visão um pouco mais assertiva se a gente efetivamente conseguir mensurar os impactos ou as consequências que a assimetria traz. Por isso que você tem aí uma extensa literatura que busca tentar mensurar essa assimetria com base nessas métricas que eu estou comentando. Mas, como eu falei, é difícil, porque é uma proxy não observável, e mesmo quando você observa, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo do bid-ask spread. Imagina que a todo momento você tem aí diversas compras e diversas vendas, né, sendo negociadas, diversos players querendo comprar o papel e querendo vender o papel, e isso gera o bid-ask spread, né? Isso entra aqui no que a gente chama de book de transação, e aí o bid-ask spread ele vai mudando a cada instante, né? Então é uma métrica de alta frequência e que você vai ter até uma subjetividade para decidir, bom, eu vou pegar o bid-ask spread em qual momento? Eu vou pegar o de fechamento do dia, vou fazer uma média do que aconteceu ao longo do dia? Não, eu vou olhar alguma divulgação de informação, por exemplo, quando a empresa divulga resultados, quando a empresa faz uma live, e aí eu vou medir isso, o impacto disso no bid-ask spread. Então, mesmo
tendo acesso às informações de uma quantidade enorme de informações, não é tão fácil tratar isso do ponto de vista computacional, mas mesmo assim existe uma certa limitação, mas melhor ter uma métrica e ter essa limitação do que não poder ter uma informação um pouco mais assertiva com relação a se de fato existe ou não assimetria. Então, a literatura tem feito esse papel, as pesquisas têm feito e buscado desenvolver esse papel. E do ponto de vista conceitual, teórico, um pouquinho mais recente também, você tem um artigo muito famoso, de Kim Verheck, lá de 94, que eles mostram basicamente que conceitualmente existe uma briga de investidores sofisticados e não sofisticados, uma briga no bom sentido, pelo seguinte, se a informação é uma informação que é nova, tanto para os sofisticados quanto para os não sofisticados, essa teoria desenvolvida aqui por esses autores, bem renomados, aliás, nessa área de assimetria informacional, Verheck talvez seja um dos maiores expoentes nessa área, eles dizem que se a informação não é novidade, ela, na verdade, ela vai aumentar a assimetria, desculpa, se a informação é novidade, na verdade, ela vai aumentar a assimetria. Por quê? Porque se você tem uma informação que nem o sofisticado e nem o não sofisticado passam a ter acesso ao mesmo momento, o sofisticado ele vai ter uma capacidade de processar aquela informação de uma maneira muito mais rápida, principalmente no curto prazo, muito mais rápida, e aí ele vai ter uma informação que o não sofisticado não tem. Então, esse é um ponto interessante. Agora, por outro lado, se a informação que foi divulgada ela não é uma novidade para o investidor sofisticado, ela vai diminuir o gap porque o não sofisticado não tinha acesso a essa informação, ele passa a ter acesso a essa informação e aí você diminui essa assimetria. Então, isso daqui era uma teoria, um paper teórico, mas mais recentemente a gente tem aqui alguns artigos que, de alguma maneira, conseguiram medir essas métricas de assimetria, na medida em que o poder computacional foi aumentando, o custo de você conseguir coletar e avaliar essas informações foram diminuindo. Então, a gente tem algumas evidências empíricas mais recentes, tanto internacionais quanto aqui do Brasil, que trazem alguma luz aí para avaliar se essa ideia colocada de que essa de informação para o sofisticado e não sofisticado, essa assimetria de informação, traz impactos positivos em algum momento e em outros momentos você pode até ter um aumento de assimetria. Bom, então, tem um artigo que mostra, artigos clássicos da área, que mostra que no curtíssimo prazo, se você avaliar ali, a empresa divulgou o resultado, teve um conference call, enfim, a literatura mostra que divulgação de resultados e guidance dos gestores, quando os gestores da empresa divulgam projeções, isso no curto prazo, ela aumenta a simetria. Então, vai em linha com aquilo que a gente falou. Mas é contraintuitivo. Mas como é que a empresa está divulgando mais informação e isso aumenta a simetria? Porque no curtíssimo prazo, ali em 1, 2, 3 dias, que é o que chama de short window, os investidores sofisticados, eles vão ter esse potencial de trabalhar melhor a informação e eles vão conseguir extrair dali uma coisa que os não sofisticados não conseguem. Agora, no médio e no longo prazo, todos esses eventos de divulgação de resultados, previsões de analistas, guidance, então existe um trabalho relativamente recente, 2016, no Journal of Accounting Economics, que mostra que no médio e no longo prazo, esses eventos, eles ajudam sim a diminuir a simetria. Então, obviamente que é bom e essa é a intuição, ou seja, óbvio que a empresa fazer uma divulgação pública de resultado, fazer uma divulgação de fato relevante, trazer essas informações à tona, isso ajuda, principalmente no médio e no longo prazo. Tá? Então, algumas outras evidências. Quanto maior for a cobertura da imprensa, isso daqui é um outro ponto relevante, porque
a mídia especializada e a imprensa está cada vez mais interessada no mercado de capitais, por conta desse aumento expressivo que está acontecendo aqui no Brasil. Isso ajuda a diminuir o bid-ask spread, então, empresas que têm uma cobertura maior, de alguma maneira, vai ter menos assimetria para essas empresas, né? E a liberalização do mercado também diminui essa assimetria por meio das métricas que nós vimos, né? Então, quanto mais for liberalizado aí o mercado do ponto de vista de participação de estrangeiros, isso ajuda na redução de assimetria. Com relação aqui ao mercado brasileiro, o Cristiano tinha até comentado, a gente fez um trabalho, um estudo que foi publicado no JBFA, Journal of Business, Finance and Accounting, para mostrar justamente os impactos do que a instrução CVM 480 trouxe para aquelas empresas que, de alguma maneira, se negaram a divulgar o salário dos executivos, né? Então, intuitivamente, você imagina, você tem um conjunto de empresas, todas as empresas passaram a ter que fazer essa divulgação de acordo com a instrução da CVM, um conjunto de empresas entrou na justiça para que não fosse obrigada a fazer essa divulgação, uma série de alegações, e aí a gente tem um conjunto de empresas que divulgam, um conjunto de empresas que não divulgam. E aí a gente conseguiu testar e medir se, de alguma maneira, o mercado, a assimetria foi capturada ou aumentou para essas empresas que não divulgam em relação às empresas que passaram a divulgar essa informação. E a nossa análise demonstrou que justamente para as empresas que passaram a não divulgar a informação por meio do uso da liminar após a instrução CVM 480, elas tiveram um aumento significativo aqui no bid-ask spread, ou seja, você teve um aumento efetivo na assimetria para esse conjunto de empresas. E qual é o problema de eu ter um aumento de bid-ask spread? Qual é o problema de eu ter um aumento na assimetria? O problema é que existem também alguns artigos que mostram, algumas pesquisas que mostram que no final do dia, empresas com mais assimetria têm maior custo de capital, né? Então, do ponto de vista prático para as empresas, ter mais assimetria acaba se revertendo, principalmente em mercados que não são perfeitos, né? Mercados que você não tem uma concorrência perfeita, você acaba aumentando o custo de capital, então isso gera um custo para a empresa. Quando a gente olha o cenário atual brasileiro, a gente percebe um aumento significativo dos investidores pessoas físicas, né? Então, um aumento de 277%, esse gráfico aqui parece o preço das ações do Zoom, né? Mas isso daqui é o número de investidores na B3, então mais de 3 milhões de investidores, como já foi comentado. Só esse ano a gente passou aqui de 1.600.000 para 3 milhões até o final de setembro. E esses novos investidores, a gente pode rotular que a maior parte deles, com certeza, são investidores não sofisticados, no sentido de que são novos investidores, são esses investidores que não têm toda essa capacidade de avaliar a informação, de processar a informação, mesmo que a informação esteja disponível, né? Que é esse que é o grande ponto. Mesmo tendo acesso à informação, né? E aí a gente tem as empresas divulgando os fatos relevantes, divulgação de demonstrações financeiras, formulário de referência, todas as outras informações que foram comentadas, mas mesmo assim você vai ter uma assimetria por conta dessa diferença de capacidade, né? Então esse é um ponto relevante, e é um ponto relevante porque isso, olhando simplesmente para esse número, dá para a gente dizer que houve um aumento na participação desses investidores não sofisticados. E aí tem um caso interessante que chama um pouco de atenção, à luz de tudo isso que foi discutido aqui, no sentido de mostrar, né, que esse novo cenário do mercado brasileiro, com novos investidores, a maior parte deles investidores não sofisticados, pode estar trazendo algumas consequências interessantes, como a gente vê aqui no caso do IRB, né? Então, a primeira coisa, esse foi um caso que foi amplamente divulgado na mídia, foi discutido, e eu acho que ele serve aqui, o meu objetivo aqui é totalmente didático, não estou fazendo nenhum juízo de avaliação, né, quem está certo ou quem está errado aqui,
que foram dados, e de novo, com viés aqui totalmente acadêmico. Mas o ponto é o seguinte, para você investir numa empresa de seguros, a primeira coisa que você tem que conhecer é como funciona o setor de seguros. O setor de seguros é um setor extremamente complexo, né? O IRB ainda é uma resseguradora, que ainda já é um outro nível, dentro daí, é um sub-item dentro do setor de seguros. A primeira coisa, você tem que entender o setor de seguros. A maior parte das pessoas não conhece, não tem conhecimento aprofundado sobre seguradoras. Depois, você tem que entender a informação que é divulgada pelas empresas do setor de seguros. E aí eu posso dizer aqui com propriedade, né, uma das minhas áreas de especialidade na contabilidade, né, é justamente instrumentos financeiros, derivativos, operações de hedge, instituições financeiras, bancos de uma maneira geral. Agora, seguradora é complicado, né? De novo, mesmo conhecendo esses instituições financeiras de uma maneira geral, quando você vai analisar a seguradora, tem alguns itens específicos que são muito diferenciados, né? Então, isso daí, para o investidor pessoa física tradicional, que seria um investidor não sofisticado, é um desafio adicional, é uma grande fonte de incerteza, uma grande fonte de assimetria. O investidor sofisticado aqui, que é um fundo chamado Esquadra, ele percebeu que poderia ter algum tipo de inconsistência nas informações que estavam sendo divulgadas aqui pelo IRB, divulgou uma carta, isso aqui ficou famoso. Basicamente, ele diz aqui que estava assumindo uma posição vendida, né, no caso da empresa, porque, de acordo com as informações que estavam sendo divulgadas, eles achavam que era a posição correta de se assumir, né? Poderiam ter algumas inconsistências nas informações que estavam sendo divulgadas pela empresa. A partir do momento da divulgação dessa carta, o preço da ação efetivamente desabou, né? Enfim, houve uma série de outros fatos aqui ao longo desse período todo. Teve a pandemia também, tiveram vários outros aspectos, mas o fato é que o preço desabou e, de alguma maneira, ele continuou lá embaixo, enquanto o resto do mercado, na grande parte, se recuperou. Então, a gente vê que teve aí claramente, a divulgação dessa carta teve uma diminuição de assimetria, mas o que me chama a atenção é que, mesmo numa empresa que é altamente complexo o entendimento, por natureza você já tem uma assimetria alta, você teve uma migração e uma entrada, vamos assim dizer, de investidores, pessoas físicas, entrando nesse papel num momento em que você tem uma situação extremamente complexa e uma alta carga de assimetria, né? No mesmo momento, os investidores sofisticados saindo do papel. Então, é um fato interessante, porque você tem entrada de investidores não sofisticados e saída de investidores sofisticados. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um ponto que levanta atenção, né, e que efetivamente tem que ser considerado justamente pela diferença de capacidade de processamento das informações. Então, só para encerrar, e esse é o meu último slide, né, a simetria de informações, como já foi dito, é uma característica intrínseca do mercado de capitais. Não existe mercado se não houver assimetria. Aliás, se dois agentes econômicos tivessem exatamente as mesmas informações sobre o ativo, os dois consideravam que o preço do ativo seria o mesmo e não teria transação, né? Eu não vou comprar por 10 algo que eu acho que vale 10. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Agora, um nível muito grande de assimetria, ele inviabiliza o mercado, portanto, existem vários mecanismos para diminuir essa assimetria e torná-la aceitável. Agora, quanto maior a assimetria, maior o risco. E aqui reside uma questão importante, que os investidores não sofisticados, de alguma maneira, eles não conseguem precificar tão bem esse risco investidores sofisticados. Então, investidores não sofisticados são mais sujeitos a avaliar de maneira inadequada os potenciais impactos negativos dessa alta assimetria de informações. E aí, às vezes, pode tomar algumas decisões que não estão sendo bem racionalizadas em questão de risco. Portanto, deve-se sempre buscar um aprimoramento contínuo desses mecanismos de proteção e educação dos pequenos e novos investidores, especialmente no mercado brasileiro, em que a gente tem
desde o início aí desse ano, um aumento significativo de investidores na Bolsa e um ambiente em que você pode ter situações aí de alta simetria que pode trazer riscos que esses investidores não estão conseguindo avaliar. Sem dúvida nenhuma, educação é um ponto fundamental e, sem dúvida nenhuma, mecanismos que sejam aprimorados cada vez mais com relação à diminuição de assimetria também são fundamentais para que o mercado de capitais continue cumprindo aí da melhor maneira possível o seu papel. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui era um pouco disso, um pouco dessa literatura, um pouco dessa discussão. Enfim, eu também tenho aí, quem quiser seguir aí no Twitter, né? Não sou tão twitteiro quanto o Cristiano, mas tem um canal aí, a gente às vezes coloca alguns pontos relacionados aí a mercado de capitais. Então, queria agradecer aqui a todos, encerro minha fala por aqui. Excelente, Fernando, muito bom, né? Muito obrigado. Também extremamente didático, trazendo aí evidências, não só acadêmicas, mas com alguns empíricos, inclusive publicações próprias, né? Parabéns, né? Muito, muito bom mesmo, meu caro. Foi um golaço, né? Tanto a participação do Dr. Gustavo quanto a tua, né? Que eu ainda não tinha a oportunidade de conhecer pessoalmente. Muito bom, ficamos muito, muito felizes. Espero que possa colaborar com frequência aqui com o grupo que a gente está pretendendo formar. Bom, vamos lá. Agora cabe a mim pequenas e poucas palavras, tá? Eu já tranquilizo a todos que devem estar com fome, né? Se aproximando aí o horário do almoço, na realidade já é o horário do almoço, então eu vou ser extremamente sucinto, até mesmo porque depois das brilhantes exposições dos colegas que me antecederam, não haveria muito mais o que dizer, e qualquer coisa que eu vier a dizer é um grande risco, né? Porque foram explanações tão brilhantes que aqui a minha vai ficar evidentemente sombreada, né? Mas eu gostaria de só pontuar algumas questões, tá? Antes disso, eu gostaria de aí cumprimentar a presença, né? Eu vejo aqui com muita alegria a presença do colega, professor Eugênio Battesini, diretor da escola da AGU, da 4ª região, que está presente, professor Oxandro Gonçalves, né, da PUC do Paraná, um grande parceiro, a professora Laura Patella, que nos assiste, então, de São Paulo, e, inclusive, fora do país, o nosso colega Lucas Corte Real está nos assistindo. Um abraço a todos, né? E, meus caros, tanto a realização do evento, quanto a escolha do tema e a pretensão da formação desse grupo aqui no Sul, né, se confunde até um pouco aí com, posso dizer a vocês, o interesse no mercado de capitais que iniciou, foi justamente, né, eu lá na época, optando por fazer direito e economia ao mesmo tempo por conta da Bolsa de Valores, né? Nós que temos um pouquinho mais de idade, né? Eu imagino que aqui todos tenhamos idades semelhantes, né? Com exceção do Antônio, que é muito mais velho, né? Nós todos passamos já por algumas oscilações da Bolsa, né, que teve um grande empuxo, um determinado momento, seguido de alguns momentos de esvaziamento, né, e percebemos agora um novo grande afluxo, né, de, como o Rafael, o Fernando estava aqui muito bem salientando, né, de investidores, vamos dizer assim, não sofisticados ou não qualificados, utilizando inclusive um termo técnico aí, né, devidamente normatizado pela própria CVM. Tá? Eu, particularmente, então, fiz as 2 faculdades e vocês saibam, né, que faço um registro já há muitos anos atrás, há mais de 10, quase 15 anos atrás, ou 20, eu cheguei a ser agente autônomo de investimento, né? Eu atuei como agente autônomo de investimento, uma atividade que agora parece que está voltando um pouco à moda, né? Eu, muito tempo atrás, aí atuei. Me
uma professora, né, de São Paulo, muito destacada, né, para dar uma aula para a gente, né, sobre mercado de capitais e fundos, né, e aí eu assistindo a aula dela com muita atenção, né, na época já coordenava o curso, o LLM, e aí disse, porque, pois é, né, poderia falar um pouquinho sobre a atuação e normatização dos agentes autônomos, e aí ela desceu o sarrafo, né, porque esse pessoal aí é responsável, né, fica estimulando, né, os investidores e para ganhar corretagem, né, e mal ela sabia, eu levantei, professora, só para, né, ela disse, Manuel, tu atuas no mercado financeiro? Eu disse, sou advogado e tudo. Mas eu fui agente autônomo de investimento. Bom, quando eu disse aquilo, ela ficou assim arrasada, né? Ficou uma situação extremamente constrangedora, mas depois eu me tornei um grande amigo dela, né? E depois passou esse mal-estar. Mas, né, aí fica evidente a importância do estudo e mesmo da regulação da assimetria informacional. Tá? E eu, particularmente, depois me dedicando desde lá aos né, do direito e mesmo da economia, por meio da análise econômica do direito, ao mercado de capitais, né, e isso foi o objeto da minha tese de doutorado, né, e por isso que eu reitero a importância deste evento e deste núcleo de estudos, né, em mercado de capitais no Sul, é porque acredito, né, piamente que está a ocorrer uma mudança do centro gravitacional do funding, né? Especialmente dos empreendimentos das mais variadas magnitudes e relevâncias. Não é? E digo isso, sobretudo, por conta das inovações tecnológicas, não é? Que vêm surgindo, né? As novas tecnologias, e se fala muito, né, em fintechs hoje em dia, e fintechs é um termo genérico, né? Se aplica ao sistema financeiro de modo geral, mas também ao mercado de capitais. E por conta disso, acredito eu, né, há uma possibilidade muito maior, mas muito maior mesmo, de que venha a se, vamos lá, captar poupança pública, né, de forma muito eficiente. Não é? Nós sabemos, no mercado de crédito no Brasil, né, nós temos diversas peculiaridades, uma das maiores, de fato, né, isso não é uma opinião, são dados concretos, a maior concentração bancária no mundo, as taxas de juros realmente muito elevadas, e que pese agora essa política monetária de redução, né, o que se observa ainda um crédito muito, muito caro, né? Muito embora, né, isso explique essa redução, né, a esse afluxo de novos investidores, né, mas, por assim dizer, não qualificados ou não sofisticados, como o Fernando dizia. Né? Mas, considerando então que há, né, esta mudança, né, pelo menos assim eu acredito, do centro gravitacional, do mercado de crédito para o mercado de capitais em termos de funding, né, isso se deve, acredito eu, por conta das novas tecnologias, né, que permitem enfrentar muito a assimetria informacional. Tá? Podemos falar aí não só em fintechs, como eu disse, um termo genérico, desde os criptoativos, ICOs, os tokens, né, os security tokens, como também outras ferramentas, né, já salientadas aqui, não só as lives, mas mesmo as assembleias virtuais. Eu tive a oportunidade, nesse período de pandemia, de participar, pelo menos de uma, e posso atestar, né, que o resultado foi muito positivo. Né? Me parece que estas novas tecnologias, esses formatos, estão a permitir uma participação e uma aproximação entre os agentes econômicos e, com isso, uma redução da simetria muito grande. Né? Basta ver que estamos a fazer um evento aqui, né, com pessoas que estão em Porto Alegre, em São Paulo, no Paraná, mesmo fora do país, de uma forma muito mais eficiente, reduzindo-se custos de transação como nunca antes imaginado.
Tá? Então, né, considerando esse, me parece, um aumento da importância cada vez maior do mercado de capitais frente ao mercado de crédito, de um modo geral, ganha, então, dentro do sistema financeiro, dentre os outros mercados que o compõem, o mercado de capitais ganha uma relevância nunca antes imaginada. E eu penso que essa tendência ela é permanente e crescente. Então, se justifica não só esse evento, quanto discussões cada vez mais acentuadas, e se debruçar quanto a esta temática. São novas possibilidades, mas ao mesmo tempo que nós temos novas possibilidades, surgem novos desafios. E o doutor Gustavo deve estar enfrentando muitos desses, a gente vem acompanhando, sempre também com muita atenção. A doutora Ilene também, frequentemente nós temos diálogos, e eu gosto muito das falas dela enquanto procuradora, que vem desafiando também essas novas realidades. E realmente o cenário está todo por construir, uma obra em andamento. E me parece, então, que é uma nova oportunidade, seja de atuação, para os nossos alunos, para todos nós, e para ganhos de eficiência econômica, seja para o país e para o bem-estar da sociedade de modo geral, no mundo inteiro. Então, é uma temática, todas aquelas matérias atinentes ao mercado de capitais, que ganham redobrada importância e cada vez mais exigem a nossa atenção. E, doutor Gustavo, até podemos conversar, gostaria do ponto de vista acadêmico com o Fernando, com o Cristiano, que a gente prosseguisse nesse diálogo. Me parece que, especialmente, a regulação, ela passa a ser extremamente desafiada. E por que a regulação? Porque os instrumentos normativos tradicionais, especialmente nós advogados, que gostamos de trabalhar com leis, a legislação ordinária, elas não se adaptam mais tão perfeitamente a essas novas realidades. Seja porque o tempo de resposta não é célere o necessário, seja porque também, muitas vezes, estas temáticas que, por exemplo, a própria forma de expressão da simetria informacional no mercado de capitais é cada vez mais sofisticado, a ponto de exigir um conhecimento técnico extremamente aprofundado, que o legislador ordinário nem sempre tem condições de enfrentar. E o que nós estamos observando, então? E eu fico extremamente feliz de ouvir, por exemplo, aqui o doutor Gustavo Gonzalez, que bom, diretor da CVM, com alto conhecimento teórico, assim, alinhado com o que há de mais moderno no mundo, e extremamente atualizado. Então, vejam, a regulação me parece que se torna o cerne. Se o centro gravitacional se volta para o mercado de capitais enquanto funding de empreendimentos, a gente basta ver aí todas as iniciativas de equity crowdfunding, por assim dizer, A regulação nesse cenário ela se destaca, como eu disse a vocês, porque é mais rápida, mais técnica. E há mesmo que se falar nas possibilidades de autorregulação, porque essas novas realidades também permitem uma redução da simetria informacional que, em alguns casos, permite um acesso mais facilitado à informação, ainda que não se trate de um investidor qualificado, ou mesmo, utilizando aqui a terminologia do professor Fernando, um investidor sofisticado. O professor Cristiano, inclusive, falou algo com muita propriedade, nessa nova realidade, e a informação, ela é muito abundante, Eu
fazendo, se me permite, fazer uma pequena propaganda minha, aí, uma autorreferência acadêmica, tá? Eu acabei de escrever um artigo que foi publicado recentemente sobre esse novo paradigma da economia de plataforma, não é? Que reduz os custos de transação severamente e aumenta a eficiência econômica. E, inclusive, reduz os custos de transação indiretos que se consubstanciam justamente pela existência da simetria informacional, não é? Mas o próprio professor Gustavo aqui salientou também muito bem, né? Muitas vezes o excesso de luz pode cegar, né? Então, tem duas formas de se apresentar a simetria informacional e constituir um problema, né? Uma falha de mercado, né? Ao lado dos custos de transação, das externalidades e mesmo do poder de mercado, né? Tem duas formas, eu diria assim, eu gosto de usar essa figura de linguagem, né? De não dizer algo, né? É quando a gente não diz nada, né? Ou diz pouco, ou diz demais. Então, a gente também não consegue encontrar informação, como é o caso hoje na economia de plataforma, que é muita informação, né? E como o professor Gustavo, lembro, né, registro aqui, gostei muito, né, dessa figura de linguagem, a luz em excesso, ela pode cegar, não é? Então, meus caros, ainda que a informação, trafegue, esteja à disposição com maior facilidade, a regulação sempre se faz necessária e, pelo contrário, cada vez mais, como eu estava dizendo, e por conta dessa celeridade que ela consegue, então, performar, seja por conta das exigências de conhecimento técnico aprofundado que elas permitem, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com a já mencionada legislação ordinária. E, ao fim e ao cabo, né, se me permite uma brincadeira, eu gosto sempre de fazer referência, né, ao Fosco Maraini, né, autor do livro, né, El Secreto del Tibet, né, que fala uma expressão né, que ficou conhecida em espanhol, embora ele seja italiano, né, que a gente usa muito, o Gustavo, que não é aqui do Sul, né, Gustavo, a gente usa muito essa expressão aqui no Rio Grande do Sul, né, eche la lei, eche la trampa. Assim, feita a lei, é criada uma trampa, uma forma de né, contornar a legislação. E não vai ser diferente, né? Essas novas realidades estão a exigir uma regulação muito atenta, né? Basta ver, nós tivemos diversos casos aqui, né, de supostas situações que envolviam criptoativos, né, no Rio Grande do Sul, aqui bastante conhecidos, que acabaram tendo lesão, umas pessoas, né, então está-se a exigir novos desafios regulatórios, isso é muito importante, não é? E, vamos lá, dentro da regulação, a principal falha de mercado, sobretudo, né, que justifica e exige a regulação, é a assimetria informacional. Não é? E, hoje em dia, isso é um movimento relativamente recente, né? Basta ver até mesmo não só prêmios Nobel mais recentes, mas né, de um tempo para cá, vem grande parte deles incidido no campo do estudo da assimetria informacional, ainda que com viés de Behavioral Economics, né? O professor Cristiano aqui mencionou, né? A Behavioral Economics, a gente, como é da análise econômica de direito, puxa um pouquinho para o direito, né? E fala em Behavioral Economics, né? Então, essa regulação, né, sobretudo que visa enfrentar a assimetria informacional, ela deve estar preparada, não é? Para trazer novas variáveis de atenção e de estudo. Também me parece que, diante deste novo paradigma da economia de plataforma, há uma tendência, meus caros, à desterritorialização,
né? Os agentes econômicos migram e mesmo os recursos, né, facilmente entre aí as mais variadas jurisdições, né? Isso tem impactos fortes, né, quanto ao potencial crescimento, né, dos mais variados países, não é? Então, estudar regulação do mercado de capitais me parece que é talvez um dos maiores e melhores desafios que hoje em dia se apresentam, não é? Nós temos que estar extremamente atentos, né? E essa desterritorialização também permite que isso não fique centralizado em poucos lugares, né? Claro que a apresentação aqui, tanto do Gustavo, quanto do Cristiano, quanto do Fernando, se referiam a casos bastante tradicionais do mercado de capitais, né? Mas há toda uma gama de novas possibilidades e novas oportunidades que estão surgindo. Tá? E essas novas tecnologias estão fazendo com que a incidência desta falha de mercado, da simetria informacional, esteja também se refletindo de forma variada e está a exigir adaptações, não é? Então, meus caros, convido a todos, né, agora dando final à minha participação, agradecendo penhoradamente a vocês, né, pelo belíssimo evento, e convido a todos, então, a participar aí deste núcleo de excelência, que eu espero poder contar, né, com o Antônio aqui, que também é um apaixonado pelo tema, e contar com todos vocês aí para que a gente dê esse pontapé inicial e consiga manter com qualidade técnica, acadêmica e sempre com essa preocupação aplicada, né? Trazendo vocês que, além de conhecimento acadêmico sólido, teórico, dogmático, estão na linha de frente de atuação nessas questões. Meus caros, muito obrigado a todos, a presença de todos, e espero que seja aqui um até breve. Só para complementar também, acho que a gente já adiantou um pouquinho a hora, já está quase entrando na hora do almoço, peço desculpas aí a todo mundo e agradeço também quem ficou até aqui, desculpa aos nossos palestrantes que adiantamos realmente, passamos um pouquinho do horário, mas agradecer vocês quatro. Eu tinha perguntado ali, não apareceram algumas perguntas, então também não vou insistir para não tomar muito do tempo de vocês. Só uma ressalva aí também para quem está nos assistindo, o Gustavo compartilhou ali no chat um artigo que acredito eu tenha originado a expressão que o Manuel elogiou, então se alguém quiser utilizar, ele está disponível ali no chat da reunião. O evento ficou gravado, então se alguém tiver interesse depois é só pedir para mim ou para o professor Manuel que a gente disponibiliza sem problemas. E reforçando, então, o agradecimento muito efusivo realmente ao professor Gustavo, ao professor Fernando, ao professor Cristiano e, claro, também ao professor Manuel, porque sem vocês quatro não seria possível o evento, realmente, e acho que foi muito, muito produtivo. Claro que alguns pontos ainda ficam para futuros eventos, como o Cristiano falou, só sobre a qualificação do que seria relevante para entrar até mesmo na instituição 358, poderia ter uma live inteira, mas a gente realmente agradece a gentileza e espera poder contar com vocês em futuros eventos e ficamos realmente devendo churrasco aí, quando possível, presencialmente realizaremos. Muito obrigado. Um abraço a todos, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Prazer. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Antônio, eu deixei meu contato ali no chat se alguém quiser pegar depois, tá bom? Beleza. Um abraço. Abraço, Gustavo. Tchau, Manuel. Tchau, meus caros. Muito obrigado mais uma vez, hein? E aguardamos todos aqui. Parabéns, Antônio. Excelente evento, hein?